Meus irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8. Vamos falar sobre um milagre de Jesus no Evangelho. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Leiamos. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo de sua lepra. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar mais uma vez, segundo a leitura do texto que estamos terminando aqui de fazer, a leitura. Vamos colocar diante do Senhor os nossos corações sedentos de ouvir a sua voz. Pai Celeste, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor mais uma vez, diante da leitura da tua palavra, diante do teu cuidado para conosco, nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor dirija, ó Deus, as nossas vidas na direção da tua vontade, e que sejamos motivados a adorar ao Senhor e a buscar no Senhor todas as bênçãos de que precisamos nesse período que temos passado. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor alimente a nossa fé, a nossa alma e dirija a tua igreja em direção ao centro da tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos um pouco perplexos com a evolução e o agravamento da pandemia em nosso país. Nós temos atingido índices absolutamente alarmantes, preocupantes e, por que não dizer, desanimadores, né? Depois de um período em que estávamos de volta com as nossas atividades, estávamos retomando a alegria dos encontros no templo, agora, novamente, tendo que voltar para dentro das nossas casas e ficar novamente naquele pior momento que tivemos da pandemia, que era o isolamento social. Eu busquei aqui, na leitura do texto bíblico, a cura, o relato da cura de um leproso no Evangelho de Jesus, que pode, de alguma forma, nos aproximar aqui da palavra de Deus, de um jeito que tenhamos o conforto do Senhor, o consolo do Senhor em nossos corações nesse momento de pandemia, mas também a promessa do Evangelho fazer grandes transformações em nosso coração, ainda nesse período de maior agravamento da crise. O texto que nós lemos, ele está situado no momento exato em que o Senhor Jesus termina de pregar ou de falar o Sermão do Monte. E é interessante que Mateus, o evangelista, coloca esse momento de Jesus descendo do monte e uma multidão o acompanhando. Veja que interessante isso aqui. Porque Jesus acabou de falar. Já acabou o sermão. Por que as pessoas ainda vão atrás de Jesus? Acabou o culto. Por que a gente fica depois no cafezinho? Já terminou aqui a celebração. Por que o nosso coração ainda quer buscar mais do Senhor? Veja o texto, versículo 1.
que diz que, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E os comentaristas do texto são quase unânimes em dizer que agora que Jesus ensinou a sua doutrina, as pessoas querem saber o que essa doutrina tem a ver com a minha vida. O que essa doutrina que Jesus ensinou no Sermão do Monte pode fazer diferença no meu dia a dia. O que aquele domingo do monte pode significar na segunda-feira da aula online, ou do trabalho remoto, ou das tarefas que eu tenho que fazer, ou do medo que eu tenho de um lockdown e perder emprego, e não saber se eu vou dar conta de pagar as minhas prestações, os meus boletos, as minhas dívidas, ou de saber como eu vou encontrar de novo mamãe, porque a gente está um tempão sem se ver, ou enfim, como é que a gente vai lidar, até quando nós vamos lidar com essa questão de gente que morre, gente que está totalmente tomada de medo no meio dessa pandemia. A pergunta do texto, por que as pessoas continuam seguindo a Jesus, já que ele desceu do monte, que era o lugar do ensino, e agora ele está na planície, ele está onde a vida acontece? Pois bem, versículo 2 nos diz que um leproso se aproximou de Jesus, adorou-o e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Bom, vamos entender isso aqui. O que era esse leproso? Primeiro, o leproso era alguém que estava no meio dessa multidão. Mas ele estava e não estava ao mesmo tempo. Porque leprosos, no tempo de Jesus, eram pessoas que, por obrigação, por lei, deveriam estar isoladas socialmente. Eles, sozinhos, todos os contaminados com a lepra, deveriam estar em um lugar onde não pudessem se encontrar com outras pessoas. Mais do que isso, eles não se isolavam apenas socialmente, eles se isolavam emocionalmente. Quem já viu aquele vendedor de tapioca seca na praia? Ele pega uma madeira e uma mola, né? Não ri não, hein, Raquel? Eu estou falando aqui, é verdade. E ele vira, e ele fica virando aquela tábua assim, e é um barulho que você ouve de longe. Tá, 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 e o negócio vai batendo. Já viram isso? Raquel não conhece, mas é assim mesmo, viu, Raquel? Ó, ele vira e ele vem lá de baixo. Pá, pá, pá. E aí quando chega perto, o moço da tapioca está vindo. Aí você já sabe que é o moço da tapioca. Pá, 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 pá. E é um barulho até meio desagradável, né? Os leprosos, no tempo de Jesus, usavam um instrumento parecido com esse. Mas não apenas para dizer, para soltar o barulho do instrumento. Eles tinham que sair gritando. Eram obrigados, quando eles saíam no meio das pessoas, dizendo: leproso, 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 não se aproximem. Pá, 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 batendo: leproso, leproso, saiam, saiam, eu vou passar. Essa era a realidade dos leprosos. Então nós temos um isolamento social objetivo, de alguém que tem que ir para um lugar de isolamento e ficar ali porque a enfermidade, a sua doença, não o autoriza, o Estado da época não autoriza essas pessoas contaminadas a viverem no convívio de outras pessoas, mas essas pessoas também deveriam assumir uma postura subjetiva, assumir uma postura diante da sociedade de afastar as pessoas de si. Pois bem, esse aspecto do isolamento, ele não acontece só num tempo em que o Estado promove um isolamento para pessoas que podem contaminar outras pessoas por questão de sanitárias, por questões epidemiológicas. Eles também acontecem em outros aspectos.
Ele também acontece em outras posturas emocionais de outras pessoas. Há pessoas que, por outros motivos que não têm a ver com a pandemia, ou muito antes da pandemia, também agem dessa forma. Pessoas que isolam outras pessoas de si. Pessoas que, por causa da sua postura, ou por causa da sua forma de viver, ou por causa do tipo de doenças que tem dentro de si, na sua psique, ou na sua forma de ver o mundo, afastam outras pessoas de si. São pessoas que se veem, do ponto de vista emocional, de forma contagiosa. Ou seja, não se entregam para determinadas relações ou interações, porque sabem que ou vão se machucar, ou vão machucar outras pessoas. Ou por conta de tantas tristezas, de tantas decepções, de tantas vezes que tentou se aproximar e deu ruim, como a gente fala, ela vai assumindo uma postura de isolamento emocional, se vê de forma contagiosa e se afasta, se boicota e não consegue viver junto com ninguém. Gente que não consegue ficar casado, gente que não acredita na possibilidade de ter filhos, gente que não consegue fazer amigos, gente que se vê num mundo de isolamento e que não acha que tem outra possibilidade. A gente fica pensando aqui nesse aspecto do leproso, no versículo 2, que ele assume uma postura diante de Jesus, que comumente ele não deveria assumir. Porque o leproso desse tempo, ele tem uma postura de descrédito em relação ao outro. Ele não acredita que o outro vai poder acolhê-lo, justamente por causa de todo esse conjunto social, de todo esse conjunto de causa e consequência que é a sua vida como alguém que está contaminado. Ele não apenas olha para si como alguém que não vale a pena se relacionar, mas ele olha para o outro também com uma impressão totalmente isolacionista, ou seja, as pessoas não são dignas de confiança. O leproso era alguém, no tempo de Jesus, condenado a uma situação irreversível, na maioria dos casos. Desde o Velho Testamento, os leprosos, eles são pessoas que estão fadadas a ficar o resto da vida naquela condição. Lembra que na cura de Naamã, no livro de Reis, no livro dos Reis de Israel, quando o rei da Síria envia Naamã com uma carta ao rei de Israel, dizendo que era para Naamã procurar o profeta de Deus, que o rei o encaminhasse, porque o profeta iria curá-lo da lepra. Lembra o que aquele rei de Israel fez? Ele rasgou as suas vestes e disse: o rei da Síria está querendo me matar. Porque como que uma pessoa vai ser curada de lepra? Ele rasga as suas vestes e ele se vê totalmente temeroso de que aquilo fosse uma armadilha para o rei da Síria ter motivos para vir contra ele com o seu exército. Porque leprosos eram pessoas de doenças incuráveis. Como é que a gente lida hoje com as doenças incuráveis? Como é que a gente lida hoje com situações que a gente sabe que a gente tem que administrar, mas a gente não vai encontrar a cura totalmente? Como é que a gente lida com a diabetes? Como é que a gente lida com a depressão? Como é que a gente lida com situações que, de alguma forma, transmitem para nós uma ideia de que não há cura? De que não há uma forma de vivermos sem aquela incidência daquela doença. Pois bem, esse leproso, versículo 2, ele faz uma coisa que normalmente o leproso não faria, ele se aproxima de Jesus. Ele dá um passo na direção de Cristo que normalmente não poderia dar. Outra coisa que ele faz, ele adora a Jesus. Ele se coloca diante do Senhor Jesus em adoração e diz:
Senhor, se quiseres, pode curar-me. Esse leproso sabia orar. A gente tem, nos cultos matutinos, gastado um bom tempo para a gente aprender a orar. E a gente hoje começou a estudar o Pai Nosso. E parece que o leproso conhecia a oração de Jesus. Eu não sei se ele estava lá perto do monte, não sei se alguém postou lá no Twitter, né? A oração do Pai Nosso online, né? Na hora que Jesus acabou de ensinar, lá no monte, ele ensinando, vós, pois, orareis assim. Aí o cara lá no Twitter, né? Dizendo lá, Jesus falou assim, a oração que vai mudar a história da humanidade é essa aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. E o leproso lá seguia o cara que postou no Twitter e já estava sabendo da oração. Não sei se isso aconteceu. Eu só sei que ele ora da forma que Jesus ensinou a gente a orar. Primeiro, ele adora ao Senhor, depois ele diz assim, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode purificar-me. Veja que tem duas coisas aqui impressionantes nessa oração do leproso. Primeiro, ele submete a sua vontade, a sua tragédia pessoal, a sua situação irreversível, a sua situação de isolamento, a sua situação de alijamento social, a sua situação de doenças emocionais por causa de uma doença física, ele submete isso tudo primeiramente à vontade do Senhor. Ou seja, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser. O segundo aspecto da oração dele é que ele crê no poder transformador de Jesus. Se tu quiseres, podes purificar-me. Veja que na cultura da sociedade, a lepra era uma doença praticamente irreversível. Claro que ela tinha cura, porque havia todo um rito de purificação de um leproso que estivesse curado. Mas esse leproso coloca em Jesus, na sua fé, o poder de poder curá-lo e transformá-lo. Ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Veja essa palavra aqui, e eu já estou terminando aqui a nossa explicação do texto. Por que ele usa a expressão purificar-me e não curar-me? Porque a lepra, em todos os momentos que ela aparece, sobretudo no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, era uma doença que apontava para o estado de pecado do povo em relação a Deus, que o afastava do culto ao Senhor. Portanto, a pessoa doente de lepra, ela era impura para observar os ritos religiosos. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa pessoa não era digna de andar no meio do povo, portanto, não tinha acesso aos lugares que o povo tinha de adoração. Então, aqui o leproso pede para Jesus purificá-lo, porque há aqui um rito de descontaminação, em certo sentido, só para usar a palavra da moda aqui, mas há um rito de santificação da vida de alguém que se vê alijado da possibilidade de adorar ao Senhor, se vê com o coração abandonado por Deus, porque ele é um leproso agora espiritualmente falando, dizendo, Deus não olha para mim porque eu sou impuro, ou porque eu sou um pecador. Você conhece pessoas que dizem assim, vamos orar, mas não ora não, Deus tem muita coisa para ele fazer. O que ele vai fazer para ouvir a minha oração? Quem sou eu para orar a Deus? Eu não sei se você sabe, mas nós cristãos somos criticados muitas vezes com razão pelos ímpios, pelos ateus, quando eles falam que a gente fala com Deus como se a gente estivesse falando com qualquer um, como se a gente não demonstrasse nenhum tipo de respeito ou de submissão à grandeza, à majestade, ao grande poder do Criador do universo. E a gente fala com Deus de qualquer jeito. Mas o que está por trás dessa crítica, que eu estou chamando aqui de legítima, porque nós temos aprendido isso nas orações, mas que de alguma forma mostra uma consequência do fato de estarmos alijados da presença de Deus. Uma consequência do ateísmo que te traz
maldição e não bênção. Maldição no sentido de te afastar de Deus. O que está implícito aqui é que, de um lado, esse ateu, ele considera que ele é pecador. Só que, de outro, ele olha esse pecado como uma lepra incurável, que jamais poderia Deus aceitá-lo, sendo ele como diante da grande santidade, ou da grandeza, ou da majestade de Deus. Deixa eu só contar uma historinha sobre isso aqui, da minha vida, né? O meu pai tinha um amigo que dizia que não gostava de criança, né? Então, e aí ele falava claramente para as crianças que ele não gostava de criança. Você já sabe o resultado, né? As crianças não gostavam dele. Ele era um amigão do meu pai, assim, uma pessoa muito, muito, muito próxima. E eu, de vez em quando, me aproximava ali, né? Quebrava um pouco o paradigma dele não gostar de criança. Então, tinha uma certa amizade com ele. Eu já com os meus 12 anos, mais ou menos, lavava o carro dele e tudo mais. E eu ouvia sempre ele falar sobre religião. Ele se dizia um ateu. E ele falava com meu pai o seguinte: meu pai se chamava Ciro, era tratado por Cirinho. Ele falava: Cirinho, eu não acredito que Deus existe, não. Agora, se ele existir, eu estou ferrado. Porque eu sei que, assim, ele não existe. Eu não acredito que ele existe. Mas eu sei que se ele existe, se existe céu e inferno, eu tenho certeza que eu estou no inferno. Porque não faz o menor sentido. Então, eu espero que eu esteja certo e que a maioria das pessoas esteja errada. Porque se Deus existir, eu estou enrolado. Era mais ou menos isso que ele dizia. Então, é um exemplo claro do que eu estou dizendo aqui, para a gente poder entender por que o leproso está dizendo: Senhor, se queres, o Senhor pode me purificar. O purificar aqui é um símbolo do perdão dos pecados. Até mesmo essa postura ateísta pode ser lavada pelo sangue de Jesus e pode te transformar num adorador do Senhor, alguém que vai com os olhos marejados de lágrima dizer: eu não acreditava, mas eu fui perdoado, agora eu adoro ao Senhor, agora eu sei que o meu Redentor vive. Isso pode acontecer com você. Então, a lepra era símbolo desse pecado. Pois bem, versículo 3, o texto nos diz que Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Olha aqui, uma outra quebra de paradigma enorme no texto. Porque se o leproso não podia sequer se aproximar das pessoas, ele tinha que sair batendo lá a lata do vendedor de tapioca, dizendo: leproso, leproso, leproso. Como que alguém poderia tocar um leproso? O que acontecia com um judeu quando ele tocava um leproso? Ele não podia mais ir no culto. Ele tinha que se purificar. Ele tinha que fazer todo um rito de purificação, se apresentar ao sacerdote, para então, assim como tocar no leproso, ou tocar num esquife, num morto, ou algo do gênero. Então, Jesus estende a mão e toca o leproso. Veja que, por mais que nós sejamos leprosos em nossos corações, por mais que nós entendamos que se houver céu e inferno, a gente está no inferno porque não tem jeito para nós, ainda assim, Jesus pode tocar o nosso coração para a gente ser transformado. E aí, Jesus toca o leproso e diz para ele: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. É interessante que a gente pode olhar aqui um paralelismo no diálogo, né? O leproso se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres. Jesus diz: eu quero. Podes purificar-me. Jesus diz: fica limpo. E então nós vemos essa atitude de Jesus numa transformação total da vida desse leproso. Jesus diz para o homem, versículo 4, que ele não diga a ninguém. Ele pede duas coisas para o leproso. Primeiro, para ele ficar quietinho. Segundo, para ele ir até o sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Por que Jesus falou isso? Jesus acabou de ensinar isso no Sermão do Monte. Jesus acabou de dizer que quando nós fôssemos orar, nós não orássemos como gentios nos primeiros lugares dos templos,
para ser visto pelos homens. Veja que essa cura do leproso, ela é uma espécie de aplicação prática de tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou que nós devemos adorar a Ele. Nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Aqui o leproso vem e adora ao Senhor. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensinou a gente a orar, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. O leproso vai e ora: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou e instigou os seus discípulos a orarem no Sermão do Monte. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. E aqui o leproso está aplicando aquilo que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte. E agora Jesus está confirmando aquilo que ele havia ensinado antes, que quando você der esmola, não dê para ser visto pelos homens. Que quando você fizer jejum, não fica com a cara de quem está, eu não posso comer nada, porque eu estou fazendo jejum, eu estou me santificando, com a cara triste e tudo mais, né? Nem toma banho. Não! Jesus ensinou que não tem que ser assim, você tem que esconder isso dos homens. Quando você orar, ora em secreto, ao teu pai em secreto, que ele vai te ouvir. E agora ele está dizendo a mesma coisa para o leproso. Ele está dizendo, não diga para ninguém que você foi curado. Curioso isso, né? Veja que o que a gente fala quando a pessoa recebe Jesus em seu coração? Compartilha o vídeo, né? Pega o link e manda. Mostra para todo mundo que você está orando. Complicado isso, né? Tem que rever isso, né, Maurício? Na nossa oração da manhã. A gente tem que colocar diante de Deus. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui para nós é que nós devemos ocultar dos homens aquilo que a gente deve mostrar para o Senhor, que é a nossa gratidão no coração e a nossa intenção de honrar o Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós, que só Ele pode fazer. Por mais que a gente seja grato para os homens, por mais que a gente divulgue os milagres, por mais que a gente se coloque, digamos, na tela para que todos vejam, isso não vai trazer diferença nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma em relação ao nosso coração diante de Deus. Mas Jesus não apenas diz para esse homem não avisar para os outros, né, fazer segredo do que ele havia feito, mas ele diz: vai ao sacerdote e mostra a tua oferta. Jesus manda ele voltar para a igreja. Jesus manda ele voltar para o templo. Jesus manda ele ir para aquele lugar no qual ele estava proibido de ir. Jesus manda ele ir ao sacerdote e fazer a sua oferta como Moisés ordenou. É interessante aqui que o texto ele está apontando para o livro de Levíticos, capítulo 14, quando há todo um rito de, vou falar descontaminação, mas não é isso não. Todo um rito de purificação do leproso quando esse era curado, quando ele tinha a sua purificação e agora ele ia fazer todo o rito para voltar ao culto. Então tinha que sacrificar 2 pássaros e coisas do gênero, né? E isso tudo era para servir de testemunho ao povo. Olha aí, dá para compartilhar a oração da manhã, né? É para dar o testemunho ao povo, ou seja, mas não é simplesmente, é curioso aqui, né? Jesus está falando que ele não pode fazer alguma coisa, que é trazer para si ou para o próprio Jesus o crédito de ter curado um leproso. Esse é o consenso dos pesquisadores do texto, que Jesus não estava disposto ali naquele momento a se apresentar como um curandeiro, como alguém que as pessoas deveriam procurar para receber milagres. Ele havia acabado de ensinar o que era o reino de Deus e como as pessoas deveriam agir. Agora, ele não quer que o leproso
ao falar que estava sendo curado, que as pessoas olhassem para Jesus equivocadamente, no sentido de que a bênção de Deus é mais importante do que o Deus da bênção. Porque o outro lado é que Jesus está mandando ele ir ao culto, ele ir ao sacerdote, ele fazer a sua oferta, ele cumprir os requisitos do culto para que ele estivesse liberado para poder servir na adoração. E isso servir de testemunho para o povo. Pois bem, terminamos de expor o texto. Agora vamos começar o sermão. Brincadeira, já estamos terminando. Nós só queremos colocar aqui diante de Deus o nosso coração para podermos nos aproximar do Senhor nesse momento de volta de lockdown aqui em São Paulo, e como que nós podemos nos aproximar de Deus diante desse relato de cura. Como o Evangelho do Senhor Jesus pode trazer paz ao nosso coração quando olhamos para todos esses aspectos. Há inúmeras lições aqui do texto, né? Mas a primeira delas é que nós também estamos isolados do templo, né? Nós agora, aqui no estado de São Paulo, pelo menos por 15 dias, não podemos mais vir à igreja. Tá. Vamos pensar em dois aspectos. Primeiro, que esse leproso, ele estava a vida toda sem ir à igreja. E segundo, que há muitas pessoas que estão vivendo esse isolamento social de não poder ir ao culto durante toda a sua vida. A gente que nunca entrou numa igreja, que nunca foi num culto, porque se vê de fato como um leproso impuro, ou que pelo menos compreende a vida a partir da perspectiva de que não há um Deus a quem ele deve adorar. Então, a primeira lição aqui do texto, que eu acho que poderia encorajar o nosso coração, é para a gente não sair do culto. É para a gente não deixar de adorar ao Senhor no meio da pandemia. Esse leproso, ele se aproxima de Jesus e ele adora Jesus estando em isolamento social. Muito mais, ele aproxima-se de Jesus, ele adora Jesus estando numa postura emocional de alijamento, de separação, de amargura, de solidão. Tudo que afasta as pessoas de uma saúde mental e social e de uma possibilidade de adorar ao Senhor. Não saia do culto, meu querido, minha querida. Mesmo que nos vejamos numa situação de isolamento, vamos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos nos aproximar de Jesus. Há inúmeras formas de nos aproximarmos de Jesus, mesmo estando no isolamento social. Eu não quero, como pastor, nós aqui, como servidores do culto, nós não queremos que você se afaste do Evangelho, porque você não pode vir à igreja. O leproso nos mostra isso, que o Senhor Jesus pode receber-nos, mesmo diante das circunstâncias impostas a nós de isolamento, seja externos, governamentais ou internos em nossos corações. Segundo, ore ao Senhor nesse momento, ore pela cura. Nós devemos orar para que o Senhor nos livre dessa pandemia. Nós devemos orar da forma certa. Devemos orar ao Pai, que está nos céus, que tudo vê, cujo nome deve ser santificado, cujo reino deve dirigir as nossas vidas, mas cuja vontade deve ser feita em primeiro lugar. Nós temos orado assim desde o início da pandemia. Nós vimos aqui no templo orações inúmeras. Nós vimos relatos de servos de Deus que passaram no tempo bíblico por situações semelhantes. E nós devemos continuar orando ao Senhor para que o Senhor faça a sua vontade. Mas imediatamente dizer, se quiseres, o Senhor pode nos livrar dessa pandemia. Saber orar para o Senhor fazer a sua vontade não é uma declaração de resignação diante dos problemas. O leproso diz, se quiseres, podes purificar-me. Dois elementos fundamentais para a nossa oração nesse momento. Senhor, o Senhor dirige a minha vida e eu estou satisfeito com o que o Senhor faz. Mas o Senhor, na hora que quiser,
o Senhor pode dar fim a essa pandemia. Então, oremos ao Senhor juntamente com esse exemplo que o leproso nos dá. Terceiro, o Senhor Jesus pode tocar-nos de uma forma transformadora ainda no meio dessa pandemia. E Ele quer fazer isso. O Evangelho do Senhor Jesus nos mostra que todo pecador que se aproxima do Senhor já é um sinal claro de que Jesus queria salvá-lo. Eu lembro de uma fala importante aqui, eu já estou terminando, meus irmãos. Não precisa ficar olhando para o relógio aqui, vocês, né? Eu já estou terminando. John Stott disse assim, essa questão de se você é predestinado, se você não é, de adorar o Senhor, não adorar o Senhor. O John Stott diz assim, na minha vida inteira, e ele viveu a beça, eu nunca vi uma só pessoa pecadora se arrepender e clamar pelo Senhor e ser rejeitada. Nenhum dos que se arrependeram e clamaram pelo sangue de Jesus foi rejeitado. Isso significa que você e eu, por mais que nos sintamos leprosos e aleijados, se a gente confessar o nome de Jesus, Ele vai dizer, eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu vou tocar em você, não importa que ninguém toque, não importa que ninguém te ame, não importa que ninguém olhe para você, eu vou olhar para você, eu vou tocar você e eu vou purificar você. Ele quer fazer isso. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundante. E o poder de Jesus para salvar é o mesmo que Ele salvou aquele leproso, é o mesmo que rasgou as eras e os tempos nesses últimos 2000 anos e salvaram pessoas como John Wesley da chama do fogo e transformou a vida daquele homem num exímio pregador, através do qual inúmeras pessoas vieram a Jesus. O Jesus de Wesley é o mesmo Jesus do leproso e é o mesmo Jesus que nos chama a adorá-lo no meio da pandemia. A gente não pode esquecer disso. Jesus quer curar-nos. Como é que a gente sabe disso? Porque todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Ninguém que busque, ninguém que se arrependa, ninguém que confesse os seus pecados a Jesus vai ser rejeitado. Jesus vai dizer para você que se vê como um leproso espiritualmente falando, um impuro, eu quero, fica limpo. Queridos, nós devemos tomar cuidado hoje com a última lição aqui do texto, tem a ver com essa fala do Senhor Jesus. Não conte para ninguém, mas vai ao sacerdote fazer a sua oferta. De um lado, somos desafiados a não capitalizar em cima da pandemia. Somos desafiados a não capitalizar para nós mesmos qualquer tipo de benefício que não é nosso. Ou mesmo para a igreja. Ou mesmo para Jesus. Jesus está também, quando fala para o leproso, que não deveria contar para os outros, ele está querendo proteger a si mesmo, de uma visão equivocada de outros acerca dele. Porque por mais que possamos ser curados dessa pandemia, há algo muito mais precioso que podemos receber do Senhor. É o acolhimento no seu culto. Então, nós somos desafiados a olhar esses dois momentos nesse período. Primeiro, de não olharmos para essa pandemia e querermos, de alguma forma, transformar ela em marketing. Para que, veja como somos bons, veja como Deus é bondoso, Ele está fazendo coisas maravilhosas, venha para receber o milagre do Senhor. Não. Venha para o culto. Ofereça a sua oferta ao Senhor. Lembre que aquele que te purificou quer você por inteiro. Quer você no culto. Quer a sua disciplina de guardar o dia do Senhor. Quer a sua santidade de abandonar o pecado.
quer a sua confiança, de confiar a Ele a sua vida financeira, emocional, relacional, familiar. Ele quer você no culto por inteiro. Isso significa que nós vamos tirar o foco dos nossos benefícios e vamos colocar o foco na adoração que devemos prestar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida e vamos clamar que o Senhor nos traga essa cura mais uma vez. A cura que é o perdão dos nossos pecados. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu amor revelado a nós de forma inexplicável, de forma que não conseguimos prescrutar. Que o Senhor toque mais uma vez em nossos corações, para que não saiamos do culto, para que continuemos a clamar ao Senhor, orar ao Senhor, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor não nos deixe isolados num mundo sem o Senhor e sem as pessoas. Dá-nos a coragem de transpor as barreiras que estão impostas a nós nesse período de aprofundamento do isolamento social. E dá-nos, ó Deus, a possibilidade de experimentar grandes curas do Senhor, de experimentar um reavivamento em nossos corações, de experimentarmos uma santidade tamanha, um desejo tanto de estar na Tua presença, que nós entregamos a nossa oferta ao Senhor, entregamos o nosso culto ao Senhor, entregamos o nosso compromisso ao Senhor de educar os nossos filhos na Tua presença, de não desistir, ó Pai, por causa da pandemia. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos dirige. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.